Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Vocês acham que ela foi pisar numa igreja antes de fazer o filme? Vocês acham que ela leu a Bíblia antes de fazer o filme? Vocês acham que ela ajoelhou e pediu: pelo amor de Deus, me entrega a pureza, a sabedoria necessária pra fazer um filme pra ficar milionário? Aí Deus falou: então você vai fazer um filme pagão. Vamos ver esse vídeo aqui que eu acho que vai ser um vídeo bacana. Esse vídeo aqui do Afonso eu acho que eu nunca vi. Então vamos lá. Agora vamos olhar uma importante verdade na batalha espiritual. O apóstolo Paulo nos contou que nós somos o fator determinante no qual o Satã poderá operar em nossas vidas. Concordo. 100%. Nossas próprias vidas. Prestem atenção, o diabo não tem poder nenhum. O diabo é o maior dos fracassados. Se ele aparece aqui agora, ele apanha de lapada, de costa de mão na cara. Por que eu tô falando isso? Porque o diabo, ele só consegue vencer você pela inteligência. Por quê? Ele sabe da sua fraqueza. Ele por si só não tem poder de agir na sua vida. Você que permite. E por que você permite? Porque você é um cara extremamente mal informado. Você é uma anta, você é um gadinho. Porque a gente vive aqui num sistema que tenta corromper a gente a todo momento através das informações pútridas que a gente recebe. Se você fosse um cara brabo e resistisse a isso, tivesse preocupado com a verdade, alicerçado ao Criador, o diabo, irmão, ele ia cagar na carça quando te visse. Você não ia abrir porta pra demônio operar na sua vida. Então o que ele tá fazendo? Ele tá tentando usar da burrice alheia pra trazer o máximo pro lado dele. Tá conseguindo, né? Fazer aí cometer erros. Ele disse, abre aspas, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não ofereça assento, não abra a porta para ele. Quando abrimos a nossa vida espiritual, o diabo ganha o direito de tomar vantagem em territórios específicos. Concordo. Se mantivermos as portas fechadas, ele não poderá fazer o que quer. Concordo 100%, 1000%. A Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, eles têm várias leis ali explicando como é que você não vai abrir portas. Você pode abrir portas de várias formas esquisitas aí. Mas você deve evitar ao máximo. Deve evitar o pecado ao máximo. Porque a partir do momento que você peca, você está abrindo portas. Pelo conselho, eu fico com receio de... A Bíblia introduz o princípio de abrir portas em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Quando Yahweh diz a Caim, abre aspas, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. O que está acontecendo aqui? Sabe que o pecado está fazendo o quê? Está espreita a tua porta. Exatamente. E se você abrir a porta, nossa. Yahweh contou a Caim que o Satã estava à espreita, esperando uma brecha para entrar na vida dele. Caim tinha uma escolha. E porque ele escolheu abrir a porta para a inveja, Satã o levou a matar o seu irmão, seu próprio irmão Abel. Isso aqui é muito importante. Caim se deixou levar por algo ruim. Todos nós temos sentimentos ruins dentro de nós. Quando você deixa isso te dominar, pode acabar resultando até nisso aqui, ó. O cara matou o próprio irmão por causa de inveja, cara. Quantas pessoas não fazem isso hoje em dia? Cara, tudo isso, uma coisa que parece ser isso aqui, ó. Quando você abre a porta, você cultiva aquele sentimento ruim, vira um puto pecado lá no final. Você se fode. O pecado ele é progressivo, tá? Ele começa... Exatamente, progressivo. Só piora, vai ganhando força. É uma bola de neve. Ele começa aos poucos. Por exemplo, aqui pegar o caso do rei Davi. Todo mundo conhece a história do rei Davi, certo? O rei Davi, em um momento, foi lá e mandou um servo dele pro campo de batalha. E o servo foi lá e deixou a mulher dele, a esposa, a única esposa que ele tinha. O rei Davi tinha várias esposas e o servo dele deixou a única esposa que ele tinha na casa, certo? Aí a esposa saiu lá em algum lugar, o rei Davi olhou assim, viu a mulher bonita, etc, tal, mandou chamar ela e adivinha, né? Afogou o ganso lá com a mulher do servo, de um servo de confiança, certo? E aí o que aconteceu? A mulher engravidou, certo? Ou seja, você tá louco, que nojo. Olha só, ele teve o pecado da cobiça. Aí foi lá e cometeu um adultério. Ou seja, abriu por causa da cobiça lá, pegou a mulher do cara. Aí veio o adultério, certo? Abriu a porta para um e ele é progressivo. Pior do que a cobiça veio o adultério, que é pior. Né? Exatamente. Tem várias discussões em cima disso aqui, mas vamos colocar dessa forma por enquanto, certo? Tudo bem. Depois, o que aconteceu? O servo dele chega. Ele vai lá e diz assim pro servo, vai lá com sua mulher, deita lá com sua mulher, etc. Tal. Por quê? Porque ele engravidou a mulher do cara. Isso daí é uma coisa terrível. Então, vai vendo. Cara, eu admiro muito o seu conteúdo. Em relação aos seus conselhos, eu comecei a seguir alguns e notei uma grande evolução. Manda double. Tamo junto, Paulo. Tudo nosso, irmão. Um abraço.
certo? Então ele vai lá, deita com a mulher, porque daí ele ia fazer uma relação com a mulher, e aí depois o filho, em tese, ia parecer dele ali, do servo. Só que o servo disse, não, enquanto meus amigos estão em campo de batalha, eu não vou deitar com a minha mulher, não. Eu vou ficar aqui e depois vou voltar para o campo de batalha. Então, quando ele volta para o campo de batalha, o rei Davi manda uma carta, através da própria mão do servo, dizendo para o outro, na frente de batalha, o seguinte, coloca esse cara na frente de batalha, né, para lutar. E ele sabia que ia ser... Não, esse vídeo não tá no canal Ciência de Verdade. Esse vídeo aqui não existe mais, tá? O moleque postou aqui, ó, e eu vou até dar uma curtida aqui. Mas esse vídeo não existe mais na plataforma. O Afonso perdeu um monte de vídeo top dele que tinha lá no canal. Perdeu um monte. Nesse caso, então, veio a cobiça abriu a porta para quem? Pro adultério, e do adultério abriu a porta para o quê? Pro assassinato, certo? Ou seja, o pecado ele é progressivo. Você começa devagarzinho, vai subindo, é um plano de carreira do pecado. Pois bem, uma coisa leva a outra até nós nos acharmos em um grande problema. Por isso, precisamos aprender a fechar as portas logo no início, certo? O rei Davi, ele não estava planejando mandar ninguém para a morte, mas como ele abriu uma pequena brecha, e a pequena brecha foi aumentando, e pá, né? E o que é isso daí que o Afonso está falando? Isso é percepção de realidade. O que é a percepção de realidade? Capacidade de antevidência. A pessoa que é inteligente, ela sabe que uma atitude assim que ela toma agora pode abrir espaço para lá na frente virar um problemaço. O indivíduo que pensa dessa forma, ele claramente mostra traços de inteligência, porque ele não é um cara que vive assim, ó, de maneira superficial fazendo coisas. Ai, porque eu quero fazer, eu vou fazer. Não, ele pensa. Ele fala, não, peraí, se eu fizer isso aqui, como que será a minha vida amanhã? E depois? Se eu fizer isso pra essa pessoa, o que vai voltar pra mim? O que pode voltar pra mim? Então, a gente tem que aprender a fechar as portas e mantê-las fechadas antes que se desenvolva algo perigoso. Agora, o que são então as portas abertas? Uma questão aqui, linhagem. Uma área a ser examinada de perto é fraqueza herdada da sua linhagem familiar. Os nossos ancestrais, eles podem ter feito coisas que nós desconhecemos e isso pode nos afetar até os dias de hoje. Quantos filhos nascem e pagam pelos pecados dos pais? Que têm uma conduta similar ou até pior do que os pais? Por que vocês acham que isso acontece? Por que de quando em quando a gente fala assim, nossa, aquele fulano lá, ele é filho de quem? Ixi, daquele lá, então tá explicado. As pessoas até falam isso. Só que as pessoas, elas falam da boca pra fora, elas sabem. Elas estão querendo dizer que ali o negócio já não é muito bom, só que elas não param pra pensar que o pecado começou lá atrás. E isso veio passando de geração pra geração, e isso passa pro filho. É genético. A pessoa que é manchada pelo pecado e que comete pecado na vida, infelizmente isso acaba recaindo muitas vezes nas crianças que nascem no relacionamento podre. Olha a importância de você ter um relacionamento digno na sua vida. Vocês percebem que quando a coisa é feita da maneira correta, as coisas dão certo? O lance é brabo, Fizeram acordos, por exemplo. Né? Que tipo de acordo os nossos ancestrais podem ter feito? Podem ter pedido, por exemplo, feito uma macumba, pedindo uma ajuda para conseguir um emprego. Na verdade, se as pessoas lessem a Bíblia, isso seria óbvio, porque tudo começou com um pecado primordial, de Adão e Eva. Por isso que até hoje a gente paga pelo primeiro pecado, que foi lá. Então não deveria ser difícil das pessoas enxergarem isso, cara. Entenderem isso, porque tá na cara. E isso abriu uma porta pra, contaminar a família inteira. Tem um espírito familiar ali, certo? O primeiro mandamento sobre imagem esculpida, né, ídolos no caso, é um aviso. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5 diz... Olha lá, falando de idolatria aqui agora, ó, né? Que a gente sempre fala, a gente sabe que é pecado. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás. Porquanto eu, Criador Yahweh, teu Elohim, teu Deus, teu Elohim, sou um Elohim ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Tá vendo aqui o que ele tá falando? Olha como o pecado, ele transcende a vida das pessoas, afetando os demais. Ou seja, você tem um ancestral eventualmente que cometa um pecado e o que o Criador vai fazer? Ele não vai te proteger, ele não vai proteger sua família, não só o pai ali, como não vai proteger o filho, o neto, etc. E você está sujeito a estar ali, né, com interferências de espíritos demoníacos. Esses espíritos demoníacos, quando eles entram numa família e eles têm essa janela de 3 a 4 gerações, certo? Em tese você olha e fala, vai afetar aqui e acabou, certo? Mas não, por quê? Porque como eles já estão dentro da família, eles vão sempre em cada geração tentar fazer um novo acordo. Vai lá, eu te ajudo com isso. E aí você, pronto, acabou de influenciar mais uma geração. Pega outra geração, ó, te ajudo com isso, pá, e vai aumentando. Então eles vão ganhando o quê? Autoridade em cima de uma linhagem familiar. Percebe?
Pois bem, ou seja, essas portas que os nossos antepassados podem ter aberto no passado, Xandão, Jesus está voltando, cuidado. Pois é, todos nós precisamos tomar cuidado, cara. abertas até a terceira e quarta geração. Aqui o que ele tá falando? O contexto, aprender a interpretar. Ó, o primeiro mandamento sobre imagem esculpida a ídolos é um aviso, um aviso. Êxodo 25, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida. Não te prostrarás diante desses deuses pagãos e não os servirá. Então o que o Criador tá falando aqui? Ele criou tudo isso. Ele deu o fôlego da vida para que nós respirássemos e fôssemos abençoados. A gente só precisa adorar o Deus correto, que é aquele que nos criou. A pessoa que vai lá e comete o pecado da idolatria e passa a adorar aquilo que é pagão, aquilo que faz alusão a ocultismo, misticismo, qualquer coisa que remeta as pessoas ao demônio, o que acontece? Essa iniquidade com que essas pessoas agem dos pais sobre os filhos, serão punidos até a terceira e quarta geração daqueles que odeiam o Criador. Porque eu esculpir algo e idolatrar ou ser um pagão, eu tô mostrando de cara que eu odeio o Criador. Então é uma porta que você abriu, que virou um baita pecado, certo? E as pessoas não param pra pensar sobre isso. Precisa tomar cuidado com isso. Além disso, o que abre porta? Crises. Uma crise física ou emocional pode deixar portas abertas que nós precisamos voltar e fechá-las para que o inimigo não continue a nos incomodar. Então, é porque é no momento de crise que a gente fica mais fraco, né? a pessoa passou por uma crise terrível. Por exemplo, sei lá, um divórcio, uma falência, algo assim que tipo assim destruiu a economia de uma pessoa, algo que tipo assim colocou ela no chão, jogou ela no chão de um jeito assim terrível. Ok, aquilo ali, aquele trauma, aquela crise vai abrir uma porta. Vai abrir uma porta, não tem jeito. Agora, você pode ficar com essa porta reganhada aí pra vida toda? Vai ser difícil, você vai ficar com uma depressão profunda aí. Um monte de entidade maligna vai estar te atormentando. O que você tem que fazer? Você vai ter que dar um jeito de fechar essa porta. Exatamente. Certo? Você sabe onde que foi numa determinada crise, começou a dar problema, você vai ter que fechar essa porta, ok? O capeta adora ver que a gente tá passando por dificuldade, que a gente tá depressivo, ansioso, ele adora ver a desgraça operando na nossa vida, porque ele sabe que os demônios vão conseguir controlar ainda mais a cabeça daquela pessoa. É por isso que o principal conselho para quem passa por essas coisas é buscar sabedoria na Bíblia, é chegar o mais próximo possível do Criador, porque ele cura, ele te ajuda a curar esse tipo de coisa, e ajude muito, tá? Muito. Tudo bem. Ignorância. Ignorância abre porta também, vamos lá. Ignorância das escrituras abre porta. O que é a Torá? Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, o pessoal chama de Pentateuco. E Torá, a palavra Torá significa instrução. Por isso tem Torá das festas, tem a Torá do conhecimento, tem a instrução, certo? Torá significa instrução. Então, a ignorância das escrituras pode deixar aberturas nas suas defesas que são devastadoras. O apóstolo Paulo avisou aos crentes 6 vezes: não sejam ignorantes. Não sejam ignorantes das escrituras. Ao que diz respeito à palavra do Criador Yahweh. Se você não conhece os seus deveres e direitos como filho do Altíssimo, como então poderá se defender? Como é que você vai fazer isso? Ótima pergunta. Você tem que conhecer as escrituras, você vai ter que estudar as escrituras. Se você tiver algo que é uma ignorância, pequena ignorância, deixa passar batido, você pode estar abrindo uma porta ali. É por isso que estudar a Torá, estudar a Bíblia é tão importante, certo? Pois bem. E ainda, alguns demônios entendem que têm o direito de ficar, pois estão em uma família por muitas gerações, sempre lá fazendo novos acordos. Eles tentam fazer acordos de diversas formas, uma hora a gente vai falar isso mais pra frente. Por exemplo, você pode ter... como é que um demônio vai fazer um acordo com você? Ele vai aparecer pra você? Faz em sonho, a maior parte dos acordos são feitos em sonhos. Então assim, tem sonhos específicos, você tem que acordar e já, tipo assim, repreender o sonho, mas isso é mais pra frente, tá? Não é nesse curso aqui, mas é mais pra frente. Tem coisas que você tem que quebrar esses acordos e não fazer acordo novo, certo? Mas por enquanto a gente tá falando assim, de fechar portas, ok? Esse é o objetivo aqui. Pois bem, então... Vocês entenderam isso aqui que ele falou a respeito de sonho? Isso é uma coisa interessante. Quantos de vocês já tiveram sonhos corrompidos? Quantos de vocês têm relacionamento com alguém e acabaram, de certa forma, tendo algum sonho, alguma coisa suja? Sonharam com alguma coisa suja, imunda? O que ele tá falando aqui é que as pessoas que, por vezes, acabam tendo esse tipo, que não é nem sonho, é pesadelo, né? São coisas que você acorda e fala: meu Deus do céu, cara, mas por que eu sonhei com uma merda dessa? Coisa que nada a ver. Aquilo ali, dependendo da maneira como Henrique você trata, fica assolando sua mente. Eu falei. Se te encontrar no inferno, posso combater o diabo ao seu lado, tamo junto, manda double. Tamo junto, José, sem dúvida, irmão. Sem dúvida.
Aí vem uma parte que, tipo assim, muitos pastores não gostam de falar, porque, tipo assim, machuca o ouvido dos fiéis deles, ok? Fiéis, entre aspas. Vamos lá. Livros, literaturas, músicas e filmes. A maioria das mídias e entretenimento são avenidas, não é porta, é avenida para a entrada de demônios em sua vida. Principalmente revistas de ocultismo e filmes pornográficos como exemplo. Não é só isso, tem filmes que a gente vai ver. Os donos... Cara, isso daí é... Nossa, que nojo, é uma das coisas mais imundas que já fizeram. Esses caras vão queimar com força, tá? A não ser que eles ainda tenham alguma chance de se arrepender, né? De alguma forma e o criador perdoar, né? Não vou falar aqui que ninguém possa ser perdoado. Especificamente, por exemplo, filme tipo Harry Potter. Ó, problema sério. Aqui, ó, vamos dar um pouco... Ó o bruxinho! Ó o bruxinho que o Isaac Newton queria virar. Um pouco de ênfase ao problema Harry Potter, especificamente, que é comentado em muitos livros. O pessoal gosta, o filme é legal, o livro é legal, etc, tal. Mas a pessoa sabe que ela está introduzindo os filhos, ela mesma, etc, tal, a entidades demoníacas, e a gente vai ver isso aqui. Essa série de livros e filmes fez e ainda faz grande sucesso entre os jovens. Segundo o exorcista Ripperger... faz sucesso, né? Os jovens de hoje. Se você fala pra eles sobre coisas como bruxinha, sentar na vassoura e falar pirilim pim pim aparecer um brilho no céu, isso aí é o pacote completo pra ele ficar completamente ansiosinho. Ele adora. A autora J.K. Rowling foi a uma escola de bruxaria antes de escrever esta série. E segundo ela mesma, ela escreveu em escritura automática, ficou escrevendo automaticamente, o que é uma técnica mediúnica que envolve assistência demoníaca, como muitos espíritas fazem por aí, né? Os feitiços usados nessas histórias do Harry Potter são reais, confirmados por bruxos. Bom, eu não duvido. Não duvido, né? Claro que eu não duvido. É filme de bruxinho. Você acha que ela foi onde? Vocês acham que ela foi pisar numa igreja antes de fazer o filme? Vocês acham que ela leu a Bíblia antes de fazer o filme? Vocês acham que ela ajoelhou e pediu, pelo amor de Deus, me entrega a pureza, a sabedoria necessária pra fazer um filme pra ficar milionário? Aí Deus falou, então você vai fazer um filme pagão. Suarez te mandou R$5. Porra! Bruxas e sacerdotes satanistas, ok? Não é uma brincadeirinha não que você tá ouvindo ali, que o pessoal tá ensinando, é bruxaria mesmo. Aqui, ó, o pessoal fazendo aí a leitura, a escrita automática. Ah, essa que é a técnica de escrita mediúnica? Eu já vi isso daí já. Vocês já viram vídeo de pessoas mostrando isso daí? Que eles botam lá, né? A famosa pose lá, tá aqui, ó. Não, quando eu for presidente da república e eu vou fazer live disso, eu estarei olhando para o papel, tá? Estarei grifando os nomes dos perdedores que serão afetados, tá? Não tem nada de médio não. Aqui, ó, é o crânio, ó. Xandão na presidência, eu vou criar uma câmara frigorífica do tamanho de uma cidade pra aprisionar demônio. Botar eles lá no meio do gelo. 100 graus abaixo de zero. Bota tudo lá. Cambada de espírito imundo. A autora do Harry Potter falou que fez, né? Bem automático. Cerca de 60% dos nomes usados na série do Harry Potter são nomes de demônios que exorcistas já expulsaram de pessoas. Este exorcista, o Ripperger, disse que teve que exorcizar 3 crianças que simplesmente leram esses livros. Outro exorcista mencionou um caso de possessão que envolveu 5 demônios que clamaram ter inspirado o autor a escrever esses livros. Isso aí é doideira. Se realmente acontecer um negócio desse, é doideira, hein? Cada vez que esses livros são lidos, estão dando glória aos demônios que são mencionados neles. Esses livros geralmente glorificam o pecado, como a mentira e o uso de magia. Segundo o exorcista Amorth, diz o seguinte, abre aspas, você começa com Harry Potter, que é um bruxo, que todos gostam, e termina com o diabo no seu colo. É isso aí mesmo. Basicamente, com o diabo. É isso aí. É isso que os pais fazem com os filhos. Meu Deus, que exagero absurdo. Não pode ver um filme do Harry Potter que agora você é bruxo. Que sensacionalismo. Não, mas se você realmente disse isso, você é muito burro, né? R$5. Porque não é isso que ele tá falando Você aqui. é maluco. Eu assisti o filme do Harry Potter e falo pra vocês, não é chato o filme. Só que o que o Afonso tá dizendo aqui dá importância de você entender qual que é a mensagem que está contida lá no filme. Quando você mostra um filme desse pra uma criança, ela que tem a cabeça ainda pura, tem pouca informação ali dentro, isso pode condicioná-la a se aproximar e desenvolver interesse por coisas que remetem àquilo que é oculto. Entendeu agora?
É isso que ele tá falando. Então se você vai lá, e isso é natural de ser entendido. Se eu assisto coisas ou leio livros que falam sobre bruxaria, ocultismo, mostram esses exemplos, eu estou dando um passo, mesmo que pequeno, ou pode ser grande, pra quê? Pra me aproximar mais dessas coisas. Olha só a percepção e interpretação aí, é easy de entender isso, tá? Então ele não tá falando aqui, todo mundo aqui já assistiu Harry Potter, caralho, ninguém é bruxo aqui. Bom, pelo menos eu não sei. Se tem alguma bruxinha ou algum bruxo aí desgraçado, saia imediatamente dessa live. Beleza? Ó, por exemplo, se eu vou lá e assisto o filme do Exorcista. Vocês lembram do filme do Exorcista, né? Do primeiro. O filme do Exorcista, até hoje, muitas pessoas se recusam a assistir. Tem gente que não assistiu até hoje. Porque mesmo a pessoa nunca tendo assistido, só de ouvir os comentários e ver a polêmica que esse filme causou, ela se nega a ver. Porque ela sabe que aquilo vai afetar ela. Tem muitos filmes de terror que a gente assiste, a nossa energia vai lá embaixo. Eu mesmo já vi vários, sabe? Fica uma energia ruim, um negócio esquisito. Isso daí é a capacidade que o filme tem de modificar a sua energia. E querendo ou não, é algo que acaba te aproximando de coisa ruim, entendeu? Só que o Harry Potter, ele é um filme de bruxo, só que ele é romantizado. É diferente. É ignorância. Mas você sabendo que livros de ocultismo, qualquer nívelzinho de ocultismo tá abrindo porta, você vai querer abrir porta? Vai querer arriscar? Lembre-se, na hora que o Satã, o Satanás, o diabo entrar no ringue do pecado e você estiver lá dentro, você vai apanhar. A verdade é que nesse mundo a gente é estimulado de todas as formas, por músicas, filmes, séries, simbologia contida num jogo, qualquer coisa, tudo é voltado para paganismo. Nós somos influenciados, sim, a nos aproximarmos do capeta. Em contrapartida, a gente cria uma repulsa pela Bíblia. Esse que é o problema do mundo. Tá todo mundo distante do Criador, por isso que tá uma bosta o mundo. Então não adianta. Você vai jogar um LoL, vai lá descontrair? Ah, e o LoL vai fazer você um corrupto? Não. Mas a simbologia está lá. Meu Deus, uma criança ver um filme do Harry Potter só vai intrigar ela a brincar de Harry Potter. Porra, que absurdo. O que tem a ver ocultismo com nerd e uma varinha? Às vezes eu acho que os caras assistem... Às vezes eu acho que tem gente que assiste minha live e faz assim, ó. Você acredita Olha o que eles fazem, ó. Filme teve... Imagine que eu sou um espectador da live do Xandão, eu tô vendo, ó. Diego, aí eu escuto ele falar um monte de coisa. Olá, várias super, coisas querido importantes. Então ele tá lá falando. Na hora que ele tá falando, ou que eu vejo que ele vai começar a falar, eu faço assim, ó. Lá que mandou R$5. Aí eu fico olhando pra tela, assim. Filmes como Caroline, Casa Monstro, são filmes que tem coisas demoníacas. Aí quando eu percebo que ele parou de falar, fico 5 minutos assim, ó. Ele não escutou nada. Nem tá prestando atenção no vídeo que eu tô reagindo. Ele tá assim, ó. Aí quando para de falar... Aí ele falou, agora ele parou. Aí ele vem aqui, ó, e vai no Live Pix, dá R$5. Ah, mas você é muito idiota, como que um filme assim, aí ele digita lá. Bom, eu quero crer que é assim, porque se não for assim, você tem dissonância cognitiva, absurda ainda, tá? Só pode ser, né? Algum problema aí de não consegue ter foco, prestar atenção no que tá sendo dito, mostrado, o conteúdo do que tá sendo dito, né? Como sempre, vocês analisam as coisas de maneira superficial, não conseguem entender o conteúdo do que está sendo dito. É uma coisa. É dissonância cognitiva mesmo.